O assunto momentoso são as joias das Arábias, presentão de 16,5 milhões de reais, e eu não vejo nenhum da oposição bolsonarista falar das joias aqui. 8 tentativas para assacar as joias da Receita Federal. O presente foi ganho lá na Arábia Saudita pelo príncipe Bin Salman, o assassino, na Arábia Saudita, e entrando aqui na alfândega brasileira, na mochila de um sargento da Marinha Brasileira. Escândalo! Quando passou na alfândega, está ali um presentinho, 16 milhões. O ministro Bento Albuquerque falou que era da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Como a Receita não aceitou isso, ficou lá. E agora se descobriu um segundo estojo também. Ou seja, tem mais joias aí que era para o Bolsonaro. Um relógio, abotoadura, anel e etc. Escandaloso, 8 tentativas envolvendo o Estado brasileiro, de todo tipo e maneira, Ministério de Relações Exteriores, Ministério de Minas e Energia, Receita Federal, e o senhor Júlio César Vieira Gomes, que era o chefe da Receita, que foi a última tentativa de arrancar joias do aeroporto de Guarulhos, foi promovido aí para Paris, quando ele tentou obrigar o delegado da Receita Federal de Guarulhos a entregar as joias a um sargento que saiu daqui por ordem de Bolsonaro diretamente no dia 29 de dezembro, a última tentativa. 8 tentativas para ganhar. Mais do que isso, a Receita Federal brasileira e seus servidores estão de parabéns. Não se deixaram dobrar ao corrupto presidente, ex-presidente Bolsonaro. Isso aqui é maracutaia. Isso aqui, nós entramos no Ministério Público Federal não só para ouvir Bolsonaro, Michele, Bento Albuquerque e esse funcionário da Receita, mas para investigar e apurar, quebrar os sigilos e fazer busca e apreensão, porque isso aqui vai dar o que falar. Pode ter certeza que isso vai dar o que falar, isso da cadeia. Isso aqui envergonha o Brasil, apropriação indébita de patrimônio público, presidente. Isso aqui é assambarcamento de poder, de financiamento e mais. Por que alguém daria um presente de 16 milhões? Tem a ver com a refinaria da Bahia? É isso que nós vamos investigar. A Polícia Federal, o Ministério Público, os órgãos de imprensa estão atrás. E é por isso que o Bolsonaro fugiu de chegar ao Brasil no dia 15 e o Flávio Bolsonaro... Vê-se claramente, todos que assistem a sessão da Câmara, que a bancada bolsonarista está especialmente agitada, nervosa, cheia de faniquitos, até de interrupção de falas aqui na tribuna, com transmissão de live. O que ocorre? 1h30 de sessão e nenhum deles consegue explicar os 16,5 milhões de reais das joias ilegais dessa tentativa de roubo de um presente que o governo brasileiro recebeu e que tentaram se apropriar privativamente, individualmente. Nunca antes na história do Brasil, os que nos assistem agora, o povo brasileiro, tal fato ocorreu. Aí a todo instante não consegue explicar este escândalo, não consegue defender Bolsonaro dessa grave acusação, não consegue defender a Michele Bolsonaro dessa grave acusação. Aí vem aqui querer erguer cortina de fumaça, desviar o foco, inventar situações, querer criminalizar o movimento, o MST, enfim, mudar a pauta fundamental deste dia. O Brasil quer saber e quer esclarecimento do que aconteceu com essa tentativa de desviar e de roubar joias avaliadas em 16 bilhões e meio de reais. É isso que todos querem ter um esclarecimento e o pessoal precisa se pronunciar sobre isso. Disse ali um deputado bolsonarista, e com ele eu concordo,
bandido tem que ser preso, e tem que ser mesmo. Descumpriu a lei, tem que ser preso, e é por isso que tem muita gente presa, por descumprir a lei, por agressão ao Congresso, agressão ao Supremo, agressão ao Poder Executivo. E se tem crime na tentativa de roubo de 16 milhões e meio, tem que ser preso também. Que essas palavras fiquem aí guardadas, porque elas são importantes para aquilo que vai ser esclarecido, com certeza, nesse episódio lamentável. A presidência da República se lameando com tentativa de desviar recursos de doação de um outro país para o governo brasileiro. Eu concluo, senhor presidente, lembrando aqui que o nervosismo é tanto que um deputado federal, filho do ex-presidente da República, postou hoje uma denúncia muito grave, que a gasolina estava custando mais de R$11 no estado do Acre, e estava mesmo, só que não é agora, era do governo lá de trás, era em 2022, foi alertado, teve que apagar a postagem, mas o print é eterno. Essa tentativa de falsear a realidade é aquilo que todos os dias, infelizmente, continua a inspirar essa bancada que segue os descaminhos do ex-presidente da República, que atrapalhou o Brasil por 4 anos e ainda consegue ser um ex-presidente protagonista de atos lamentáveis, vergonhosos, como esse escândalo das joias roubadas, com tentativa de roubo de joias dado por um país ao governo brasileiro. Vocês precisam, termino, explicar. O povo brasileiro quer saber o que ocorreu com essa tentativa de desviar joias no valor de 16,5 milhões de reais. É maravilhoso, Joséildo Ramos, deputado federal, ouvir o cercadinho de Bolsonaro. Estão imprensados. Estão numa situação igual aqueles, Helder Salomão, que se imprensaram no curralzinho e não saem. Aliás, tem uns que falam como se fossem os capatazes de fazenda. Chega a sair sangue quando fala de sem terra, não tem nada. Mas não tem nada, só puxa saco. Puxa saco de Bolsonaro, puxa saco do agronegócio, puxa saco de fazendeiro, que se prestam ao serviço sujo. São pistoleirinhos. Ai, Bolsonaro é genocida, criminoso. Para que CPI? Foi eles que filmaram. Subiram e desceram aqui com a bunda para cima e para baixo. Aqui no Senado, quebraram, destruíram. Quer CPI de quê? Para provar o quê? Foi uma quadrilha que foi alimentada por membros do Poder Legislativo e da quadrilha de Bolsonaro, que foi, aliás, o governo mais corrupto, mais podre que a história da República já teve.